A gente já começa falando e eu vou querer que você veja esse vídeo agora, esse VT, da síndrome do pescoço de texto. Depois a gente vai conversar aqui com o doutor. Vamos lá. A síndrome do pescoço de texto é uma lesão por esforço repetitivo no pescoço, que se dá quando a pessoa fica por muito tempo com o pescoço inclinado para baixo. Essa síndrome, também conhecida por text neck, muitas vezes está ligada ao uso excessivo de celulares, já que o peso de nossa cabeça aumenta cerca de 5 quilos quando ficamos nesta posição. Mas quais os tratamentos para a síndrome do pescoço de texto? Ela pode causar problemas irreversíveis? Acompanhe o Bendita Hora de hoje e saiba mais sobre o tema. Eu recebo aqui na Rede Vida de Televisão o Dr. João Pedro Rocha. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, todo meu. Dr. João Pedro é ortopedista pediátrico. Isso. É ortopedista pediátrico, interessante. Exatamente. Eu quero agradecer ao senhor, doutor, pelo seguinte, eu acho muito bonito e interessante um médico que tem essa preocupação em vir à televisão, aos meios de comunicação, informar as pessoas também, porque é muito importante. A gente está falando do Brasil inteiro nesse momento, então imagina uma informação sua, como ela é importante para as pessoas. Eu acho bonito o fato de deixa o consultório, às vezes, com tanta coisa, tantos a fazer, e está aqui. Obrigado por isso, viu, doutor? Eu que agradeço o convite do senhor, padre. Bênção e muito obrigado por... Benção, a gente já combinou, eu não vou chamar você de senhor, você nem me chama de senhor. Então tá bom. Vou mandar um abraço para a dona Maria Helena, que é sua mãe, está assistindo a gente aqui, ó. E a dona Angelina também. A bisa do meu Dudu. Ah, isso mesmo. E o Dudu, o Eduardo, que é o filho, né? Ali. Doutor, o que é essa síndrome do pescoço de texto? Porque o nome é estranho, né? Na verdade é porque é a tradução do inglês, é uma tradução literal que a gente faz do inglês. Mas, como toda síndrome, ela é um conjunto de características, né? E isso vai além de só dores no pescoço. Ah, não é só porque o pescoço está doendo. Não, então, como a gente tem esse conjunto de sintomas, ele pode ser olho seco, né? Por você focar muito em uma coisa só. Então, a gente está falando bastante e vai falar bastante sobre o uso de celular, uso de notebook. Então, quando você foca muito em telas, você tende a piscar menos, o olho fica mais seco. Fica seco e começa a ficar avermelhado, começa a ficar irritadiço, começa a ter, no futuro, com muito tempo, começa a ter vista cansada. Além disso, a dor nas costas, né, que pode causar. Costas. Por causa da posição? Por causa da posição. Se a gente for imaginar, né, imagina que a minha mão é a cabeça e o meu punho é a coluna, né? Quando a gente fica, vou deixar assim de ladinho para o senhor ver melhor. Quando a gente fica com a cabeça bem em cima da coluna, ela não faz tanta força, porque afinal de contas todas as vértebras estão apoiando. Isso. Quando a gente vai inclinando para frente, quanto mais a gente inclina para frente, mais a gente vai causando sobrecarga em uma região e não na outra, que pode evoluir ao longo dos anos para artrose. Pode levar artrose. Pode levar artrose e, como você está fazendo essa flexão, os músculos aqui da coluna, aqui do pescoço, que vão segurando esse peso, eles vão, com o tempo, tendo uma fadiga, que a gente chama, que eles vão cansando. Fadiga muscular mesmo. Uma fadiga muscular. E vai tendo dor crônica ao longo do tempo. Essas dores que a gente fala assim, que a gente está com dor muscular aqui, é dor então no músculo mesmo? Então, é dor muscular mesmo, a grande maioria. Mais de 80% das dores na coluna e pescoço também são dores musculares, né? Graças a Deus, que é um problema mais tranquilo. É verdade. Então, por causa desses músculos que eles são exigidos demais dele, né? Pois é, a posição, eles são exigidos sempre, né? Porque a gente tem que ficar uma postura reta, mas a coluna, ela ajuda a manter esse equilíbrio. Quando o pescoço vai inclinando para frente, quando a cabeça vai inclinando, a nossa cabeça, ela tem em torno de 5 quilos. 5 quilos? 5 quilos. Alguns mais cabeçudos que nem eu, um pouquinho mais. Mas ela tem em torno de 5 quilos. E conforme a gente vai inclinando a cabeça para frente, a musculatura aqui de trás vai tendo que segurar e esse peso, ele vai ficando cada vez maior relativamente por causa da física, da mecânica de inclinar para frente. Podendo chegar até 25 quilos de força que o músculo do pescoço tem que fazer para segurar. 25 quilos significa quase 5 vezes. 5 vezes, é verdade, o peso da cabeça. O peso da cabeça. E aí, com o passar do tempo, isso vai dando dor de cabeça, né? Sei. Porque os nervos que saem da coluna passam por entre essa musculatura. Aquela dor de cabeça tensional que o pessoal fala? Isso, exatamente isso. Ah. O nervo, ele sai da coluna.
e vai para a cabeça. E aí, como ele está passando perto desses músculos, o músculo fica inflamado e tenso, ele comprime o nervo e aí dá a dor de cabeça. Ô, doutor, então, se a gente poderia fazer um conjunto... Pode me chamar de João. Tá bom. Um conjunto de sintomas seria dessa síndrome? O conjunto de sintomas seriam o olho seco, mas pelo fato de você estar sempre focando em uma tela, por exemplo. Dor de cabeça, por você estar tendo essa tensão da musculatura e dos nervos. Sintomas mais crônicos pode evoluir com artroses na coluna, instabilidade do pescoço, aquela giba, que é aquela gordurinha aqui. Também? Porque quando você faz esse movimento para frente, a coluna ela fica mais em contato com a pele. E aí, para não machucar a pele, o corpo começa a produzir gordurinha. Uma camada de gordurinha. Aí vai formando uma gibazinha aqui atrás. O doutor, vamos lá. Essa coisa dessa síndrome, ela acontece mais agora, está acontecendo agora. E por que está acontecendo agora? Uma ótima pergunta. E tem muitos pacientes no consultório que perguntam assim, principalmente as avós vêm sempre perguntando isso. A criança e a gente sempre trabalhou, a criança sempre estudou. Sempre estudou e sempre teve essa posição. Sempre teve essa posição. Na carteira a gente estudava, escrevendo, olhando para a professora e fazendo isso aqui. Não posso mentir na frente do senhor, eu não vou falar que eu sempre sentei reto assim, né? Sempre é verdade. Encurvado. Ninguém nunca sentou reto. Mas aí a gente sempre saía da escola e ia fazer atividade física, brincar, correr, fazer esporte. Hoje em dia a gente está muito mais viciado em atividades eletrônicas. Que é o celular, tablet, computador, TV, videogame. Então, com isso, você não passa a ter um tempo livre para fortalecer a musculatura, para fazer exercício, para manter uma postura mais ereta. Porque quando a gente está brincando, a gente não está assim, né? A gente está sempre reto. É verdade. Então, a gente antes balanceava. Agora, a gente não consegue mais ter esse balanço entre atividade física e essa postura pelo uso desse tipo de tela, de qualquer coisa. Só que isso não é com a criança somente, com todo mundo. Isso não é com a criança somente, é com todo mundo. A criança também sofre isso, acho, hoje, mais porque a criança está cada vez mais exposta a essa questão do celular, do tablet, mas todo mundo faz. Todo mundo. Foi impressionante na época da pandemia o que eu tive de paciente criança com queixas de adulto, com obesidade, dor nas costas, cervicalgia, encurtamento, tudo de adulto na pandemia, porque você em casa parou todas as atividades físicas. Mas adultos também, e a gente tem que tomar cuidado para evitar que isso piore cada vez mais. Agora, como é que acontece essa questão de postura? A postura afeta essa saúde do pescoço, daquela coisa? Porque quando todo ortopedista fala, você tem que sentar sempre assim. Como você disse, a gente nunca senta sempre assim, né? Existe até umas coisas que a gente põe, uns elásticos que a gente põe para... nada. Não adianta, né? Mas a gente nunca senta, a gente sempre tem essa tendência em relaxar, né? Sim. A gente tem que sempre se policiar para fortalecer a musculatura, né? Então, o principal tratamento é a atividade física. Atividade física. Manter-se ativo. Interessante. Tem que ter uma atividade física. Tem que ter uma atividade física. Tem que ter atividade física com o auxílio de alguém para ajudar, o que fazer, mas tem que se exercitar. Então, tem que fazer caminhada, não só caminhada, mas tem que fazer exercício para os membros superiores também. E isso é interessante, porque essa coisa do exercício físico, ela acaba sendo, eu sempre digo assim, todo médico que vem aqui, eu falo, gente, a gente conversa, acaba em 3 coisas: exercício físico, alimentação e dormir. Sempre. Santíssima Trindade, eu falei Santíssima Trindade. Sempre. Tem um sono bom. Coma bem e faça exercício físico. Pronto. Dura 100 anos. A nossa produção preparou um VT com exercícios simples e fáceis para aliviar as dores do pescoço. Você vai acompanhar agora e depois eu vou perguntar ao doutor se realmente procede. Vamos ver. Estresse, ansiedade e pressões do dia a dia são as principais causas das tensões musculares e uma das regiões mais afetadas é o pescoço. Vamos ver agora algumas dicas que ajudarão a aliviar esse mal-estar onde você estiver. Alongamento do pescoço. Sentado, incline lateralmente o pescoço,
e, com a ajuda da mão, realize uma leve pressão de maneira que sinta alongar levemente a região contralateral. Mantenha 40 segundos e repita do outro lado. Automassagem. Também sentado, utilize a mão do lado oposto para levemente e lentamente massagear a região do ombro e pescoço. Se tiver uma bolinha de tênis, pode ajudar como complemento. Realize os 2 lados por um período mínimo de 1 minuto cada lado. Rotação de pescoço. Mantendo a posição, realize lentas rotações do pescoço para ambos os lados, lembrando sempre de deixar os ombros baixos. Repita por 5 vezes cada lado, alternando. Rotação do tronco. Em pé, com a ajuda de um bastão, pode ser cabo de vassoura, por exemplo. Realize movimentos leves e lentos de rotação de tronco, mantendo os ombros sempre relaxados. 10 repetições para um lado e 10 repetições para o outro, alternando. Lembre-se que são dicas que trazem um alívio mais rápido, mas sempre procure um médico especialista em caso de dores intensas ou mais graves. Olha, parabéns pelo VT, ficou bom. É feito aqui, ó, tá vendo? Olha, nossa modelo, agora ela pode ser modelo. Nossa. Doutor, tá certo? Certíssimo, isso é o principal. Eu sempre brinco que alongamento nunca é demais. Mas, só um adendo, quando você está com crise e dor e inflamação, alongamento não é legal. Porque aí você está forçando a musculatura inflamada. Aí compressa de água quente, passar com um fisioterapeuta para fazer um relaxamento da musculatura. Aí depois, ao longo do dia, eu alongamento. Agora, esse tipo de exercício, que são simples, rotação de cabeça, fazer isso, isso pode ser feito ao longo do dia, quando você está, de repente, você tem um trabalho muito intenso no computador, alguma coisa. Pode ser feito também. Várias vezes. A gente, até os oftalmologistas, eles indicam a gente parar o uso da tela de tempos em tempos para olhar lá longe, para relaxar a musculatura dos olhos. E aí, nesse tempo, você faz esse alongamento. Esse negócio do olho que você falou é muito interessante, porque isso causa um negócio que chama fadiga... Fadiga muscular. Fadiga ocular, né? É. Porque a pessoa fica, às vezes, irritada, parece que ela passou pimenta. E é justamente isso que você falou, de ficar com o olho ali fixo, sem lubrificar, né? Lembra que as avós falavam que não podia ver TV de perto, senão estava cego? Elas estavam com a verdade. Elas estavam certas. Estava certo. Porque a gente, quando vai enxergar alguma coisa de perto, a gente contrai a musculatura do olho. E aí, essa contração, ao longo do tempo, cansa. Por isso que a gente tem que sempre, para descansar, olhar para alguma coisa bem longe. Bem longe. Mais de 10 metros de distância. Então, uma janela aberta, você olha a visão. Você olha no horizonte, você olha no horizonte. Relaxa a musculatura do Relaxa a musculatura. E aí vai... Então, e da mesma forma que dá uma fadiga muscular, dá uma fadiga ocular também. É a mesma coisa. Doutor, agora, os riscos associados a essa coisa de tanto esse uso excessivo desses dispositivos, celular, tablet, essas coisas todas. Porque... Existem riscos associados a isso, né? Isso. Existe, principalmente, alguns estudos falam sobre riscos cardiovasculares, né, e de respiração, porque, afinal de contas, quando você está sempre assim curvado, você tende a diminuir o volume do pulmão e, com isso, você atrapalha o refluxo do sangue pelo coração. E isso, alguns estudos mostram que pode causar prejuízo, fora os prejuízos a longo prazo da própria coluna. Né? A coluna, do pescoço, de toda essa... Agora, a gente está falando de dor. Pode comprometer alguma coisa a mais, por exemplo, não sei, uma hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido, ou não? Você sair da posição normal da sua coluna e forçar para frente ou para trás, isso pode sim vir a desenvolver alguma hérnia de disco, e isso pode vir a causar alguma compressão da coluna e dar uma doença mais crônica também. Isso tudo pode ser evitado com exercício físico, com, de repente, uma vida mais... Dormir, comer, atividade física, boa alimentação e uma boa postura. Eu sempre digo aqui, eu sempre ensino, você quer viver muito tempo? Coma bem, durma bem, se alimente bem e minta a idade. Você vai viver muito tempo. Mentira, na verdade, quem falava isso era aquela I Love Lucy, Lucille Ball.
Doutor, você vai tomar café? Vou tomar café. Vai tomar café, sim. Ah, vai. E você vai tomar café? Vai tomar com açúcar ou sem açúcar, doutor? Sem nada. De doce já basta a vida. Ah, doutor. O senhor é da seita do café sem açúcar. Daquela seita. Muito obrigado. Gente, doutor, tava bom o café? Tá uma delícia. Tava bom mesmo. É. Tem mais não tem mais um VT não, né? Eu queria justamente perguntar ao doutor, existem tratamentos disponíveis para essa síndrome, chamada síndrome do pescoço, do pescoço de texto, né? Do pescoço de texto. Eu vou tomar café também, que o senhor só toma. Por favor. Existe tratamento? Existe tratamento. O tratamento é o que a gente já começou a conversar, que o VT explicou bem, tanto o preventivo quanto o tratamento mesmo quando a gente já tem a dor, né? Então, o preventivo. Preventivo, Vamos lá, o preventivo. Sempre fazer pausas durante a atividade que a gente está exercendo. Então, o trabalho ou o estudo, sempre fazer pausas para fazer alongamento, mobilidade do pescoço. Se ficar sem a tela por um pouquinho de tempo, isso já vai ajudar bastante. O tratamento medicamentoso, então sempre... O medicamentoso é sempre complicado, né? Porque para essas coisas usam muito anti-inflamatório, né, doutor? Anti-inflamatório é horrível para quem tem problema nos rins, principalmente. Então, sempre com a ajuda de um médico. Tá? Sempre com a ajuda do médico. E o grande problema desses anti-inflamatórios é que às vezes é o tempo reduzido porque a gente toma, né? De repente a pessoa desembesta a tomar. E aí fala com isso eu conheço de casa, viu? Aí fala com a irmã, aí com a tia, toma esse, toma esse. Aí tomou 5 dias cada um, mas tomou 15 dias seguidos. Então, isso daí não pode, pelo amor de Deus. Uma boa ida a um fisioterapeuta ajuda bastante a aliviar essas queixas. Isso é interessante, gente. O fisioterapeuta é um profissional que é fundamental, viu? Fundamental. Para, de repente, coisas para que não se agrave muito, ter o fisioterapeuta ali. Inclusive, junto com o fisioterapeuta, o ortopedista, né? Sempre é importante a gente falar sobre a ergometria do trabalho e do estudo, né? Que é pôr a tela mais alta, na altura dos olhos. Tela de computador sempre... Tela do computador sempre na altura dos olhos, nunca mais para baixo, para a gente não ficar... Quando a pessoa usa um laptop, ela põe ali no apoio... Põe no apoio e muitas vezes põe no apoio e compra um outro teclado para ficar aqui perto, para não ficar levantando. É verdade, põe um teclado aqui embaixo. Isso, põe uma conexão com o teclado aqui embaixo, que aí não cansa os ombros de ficar com o ombro levantado, os olhos ficam na altura. E mesmo o uso do mouse também é importante que ele ter aquele mousepad com apoio. Apoio para não ficar isso aqui... Mouse mais ergonômico. Ou seja, existe saída para tudo para a gente, de repente, poder evitar esse tipo de coisa. Exato. Agora, a questão de circulação, o pessoal fala muito do negócio, o fato de ficar com o pescoço assim, ou a perna muito tempo assim, afeta na circulação? Afeta mesmo ou não, doutor? Afeta no que a gente chama de retorno venoso, que é o retorno do sangue do corpo para o coração. As veias, elas bombeiam mais devagar. Então, se a gente fica com a perna muito tempo dobrada, ou se a gente fica com a coluna muito tempo encurvada numa posição, a gente comprime essas veias e aí pode causar trombose. Então, pode dar problema. Sim. Porque as veias, elas não têm o mesmo movimento. A mesma força de drenagem do sangue que as artérias têm, que é o coração que bombeia, né? As veias tem que ser voltando inclusive por ajuda da musculatura. Por isso que é importante de tempos em tempos parar para andar, fazer atividade física. Aí você para, você anda, você ajuda que o sangue volte. Exatamente. Doutor, queria agradecer, obrigado. Tanta informação boa, tanta informação concisa e tanta informação direta. Obrigado. Olha, eu queria muito que você... Doutor é ortopedista pediátrico, acho fantástico isso, né? Cuida até os 16, 17 anos e tal, né? E eu acho interessante, né? Porque a gente tem que cuidar da criança, do adolescente e tal, principalmente, né? Vendo todas as funções, mas principalmente essa questão da musculatura, ossos e tudo isso, né? Hoje a preocupação dos pais é que os filhos cresçam, fiquem bastante alto. Falei pro doutor, ele é altão, ele tem 2 metros, então é ótimo para você levar o seu filho para crescer. Quero que você entre agora e siga o doutor aqui, ó. Atenção, ortopedista da criança, @ortopedista da criança. Vamos lá, no Instagram, para você seguir o doutor João Pedro.
@ortopedista da criança, pode ser. E pode, de repente, uma dúvida, acompanhar o doutor, para alguma dúvida que tenha sobre desenvolvimento da criança, desenvolvimento de musculatura, ossos, tudo isso é importante. Doutor, obrigado. Mais uma vez, dona Maria Helena, Deus abençoe, muito obrigado. Dona Angelina, Deus abençoe, obrigado. Eu estava acompanhando a gente. Obrigado, doutor, muito obrigado, viu? A gente vai para o intervalo, voltamos para falar sobre aquele negócio do casamento lá, viu? Agora mesmo a gente volta, tá bom?